1 Tessalonicenses, carta aos Tessalonicenses, ou epístolas, né? Capítulo 5, do verso 12 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 em diante. Aqui na minha Bíblia está escrito instruções finais. Carta do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica. Aleluia, santos. Se todos acharam, façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. Agora vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração pelos que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, tratai-os com grande estima e amor. Por causa da sua obra, tende paz entre vós. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda espécie de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos encarrego de ler esta epístola a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o Senhor nos surpreende, né? O Senhor é aquele que a palavra de Deus diz que a sua palavra se renova a cada manhã. Eu nem lembro se algum dia eu já li essa palavra. Vamos lá. Aqui Paulo, irmandade, conversando com Tessalônica, se eu não me engano, Paulo já estava preso aqui nessa época. Então, quem escrevia a carta era o irmão Lucas, né? E aqui ele vai dizer o seguinte, as instruções finais, né? Ou seja, como nós deveríamos de nos comportar, como nós deveríamos de andar. E aquelas instruções finais valia para todos, para todos. Quando a Bíblia ela foi ajuntada, porque a palavra Bíblia significa biblioteca, um ajuntamento de livros. Então aqui está um ajuntamento de livros. Mas, quando foi feito um concílio de Niceia, né, quando foi criado a Bíblia, quando foi unido o Pentateuco, o Novo Testamento, existia uma regra para isso ser criado. Porque tem gente que fala assim, mas isso aí era para aquele povo, isso aí era para aquela época. Não era assim. Mas aqui está escrito que isso aqui foi feito para Tessalônica, então eram os tessalonicenses que deviam ouvir. Não, também não funciona assim. Porque existia uma regra
Tem gente que fala assim, não, mas foi Constantino lá, que ele que decidiu que livro ia entrar. Não, Constantino nem religioso era. Constantino não tinha conhecimento nenhum do cristianismo, nada. Constantino, quando se batiza por uma questão política. Então, como é que era feito? Existia uma regra. Qual era a regra para se ajuntar à Bíblia? Primeiro, a pessoa que falava de Cristo, ela teria que ter sido uma testemunha ocular, ou seja, ela teria que ter ouvido Cristo dizer, ou um discípulo de uma testemunha ocular. Olha, eu não ouvi, mas aquele que ouviu me contou. Então, tinha que parar aí. Se era o terceiro, já não valia. Então, uma pessoa ouviu, viu Cristo, falou para mim, eu contei para o terceiro. O que aquele terceiro escreveu não valia mais. Então, tudo que está escrito aqui são testemunhas oculares. Paulo, ele viu Cristo, ele conversou com Cristo. Né? Lucas, que está escrevendo, está conversando com Paulo, que viu Cristo. Então, tudo que está aqui é de uma testemunha ocular ou de um discípulo de uma testemunha ocular. Segunda questão. Não podia ter sido escrito há mais de 100 anos, na época que foi montado. Porque senão não poderia... mais de 100 anos. Ou seja, se... tudo que foi escrito antes de 100 anos pós-Cristo valia. Depois de 100 anos não valia mais, porque também aí não teria testemunhas oculares. Segunda questão. Terceira questão. Não podia ter sido uma carta escrita direcionada a uma pessoa. Então a Bíblia toda, ela não é direcionada a uma pessoa, ela é direcionada a uma nação, ela é direcionada a um povo, ela é direcionada a um reino. Então, quando nós lemos aqui a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra do Senhor, a palavra não está sendo direcionada a uma pessoa, essa palavra está sendo direcionada ao povo de Deus, ao reino de Deus, à igreja de Deus. Entende? Por que eu estou dizendo isso? E eu não sei onde o Senhor vai chegar com essa palavra, mas aquilo que eu sentir de falar pelo Espírito Santo, eu vou falar. Porque senão, a palavra de Deus, se nós não tomarmos cuidado, qual a diferença entre eu buscar a palavra e eu ir numa cartomante? Qual a diferença entre alguém que prega a palavra e aquele que joga búzios? Búzios, sei lá o nome daquilo. Qual a diferença? Sabe por quê? Porque quando eu vou buscar a palavra de Deus, eu preciso buscar direcionamento para a obra. Eu preciso buscar direcionamento para a minha vida comportamental. Como eu devo andar, como eu devo agir. Senhor, quando surgir uma oportunidade na minha vida, como eu devo me comportar diante dessa oportunidade? E não devo buscar, Senhor, eu vou comprar um carro amanhã? Vou comprar uma Ferrari. Vou lá buscar a palavra para ver se Deus permite eu comprar uma Ferrari. E se o irmão falar para mim que ele ouviu na palavra que Deus aprovou ele comprar uma Ferrari, eu sou o primeiro a bater nele. Porque, irmão, a palavra de Deus está virando brincadeira. As coisas de Deus não podem ser levadas dessa forma. Por isso que tem muita gente parando na graça, parando na obra. Porque ouviu dizer, não, eu ouvi pela palavra. Pegou uma palavra que não era para ele. Uma palavra que Deus não enviou. Ou ouviu um profeta que se diz profeta, profetizar na vida dele. Não se cumpriu. A pessoa se revolta, em vez de se revoltar com o profeta, se revolta com Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Entende? Deus não tem nada a ver com isso. Agora vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração pelos que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Na verdade, nós temos que ter respeito
respeito com aqueles que levam a palavra de Deus. Todo aquele que leva a palavra de Deus, todo aquele que ensina, tá? Todo aquele que admoece, que corrige, nós temos que ter respeito. Mas o respeito, eu não posso ser conivente. Jesus diz assim, ó: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Mas em João 4 ele pega um molho de corda e senta o rei em todo mundo. Vira as barracas e faz uma forfé lá. Mas não deixou de ser manso e humilde. Porque Jesus, ser manso e humilde não significa eu ser conivente com o erro. Então, como é que eu tenho que fazer essa análise? Eu ouço e comparo na palavra. Está de acordo a palavra? Está de acordo com aquilo que Jesus ensinou? Se estiver de acordo, opa, glória a Deus por isso, vou aguardar. Se não estiver de acordo, não, eu não preciso obedecer. Não preciso mesmo. A palavra de Deus não diz que nós devemos obedecer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Apocalipse 2, do verso 2. Capítulo 2, verso 2, diz assim, ó: conheça as tuas obras, o teu trabalho, é a tua perseverança, ó. Sei que não suporto o mal, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. A igreja de Éfeso fazia prova. Ah, eu sou pastor, sou cooperador, sou ancião. Ah, é? Então me prova. Simples assim. Como é que comprovava? Pelo comportamento, pelo aquilo que era anunciado. Irmandade, não é porque nós estamos aqui em cima, pregando a palavra, que você tem que acreditar no que o irmão Rafa fala, no que o irmão Rodrigo fala. Não tem. Nós temos que acreditar na palavra. Se em algum momento eu deixar a minha carne falar mais alto, a Irmandade tem o dever de me questionar. Irmão Rafa, aquilo que o irmão falou lá não está de acordo com a Bíblia. E eu tenho que ter a humildade de assumir o erro. Porque Pedro, em um momento, falava pelo Espírito Santo. No próximo momento, foi boca de Satanás, como diz a palavra. Então, nós devemos colocar à prova. A igreja precisa, não podemos ser submissos. Nós somos submissos a Cristo, não submissos à igreja. Nós não somos submissos ao ministério, não. A palavra de Deus não diz isso. Devemos ser submissos à palavra de Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Devemos ser submissos ao Deus poderoso, ao Espírito Santo. A esse nós devemos ser submissos. Entende? Mas temos que ter respeito. Se o irmão do ministério vier me corrigir, ou a própria irmandade, que o Senhor dá autoridade a todo aquele que leva a palavra de Deus, vier me corrigir, glória a Deus, irmão. E é corrigir no amor. Isso cabe ao ministério. Não é corrigir na lapada. Sou do ministério, nasci na graça, nasci na... Não é isso. É corrigir no amor. Irmão, no amor de Jesus Cristo, irmão. Vem cá, vamos conversar. Chama o irmão de canto, a irmã de canto. Não adianta. Você tem o poder, tá na sua, né? Eu tenho o direito de subir no púlpito e ataca a irmandade. Onde está esse amor? Que amor é esse? Entende? Corrigir no amor. Chama de cantinho, irmão, olha. Não, perdoa, eu vou falar uma coisa, me perdoa, é no amor de Jesus Cristo. Eu vi o comportamento do irmão, ou fiquei sabendo disso, fiquei sabendo daquilo, queria saber da boca do irmão se é verdade. Irmão, é verdade. Irmão, não faça mais isso não. Tá? Eu vou orar a Deus com o irmão, vamos orar junto. Se é um deslize, irmão, vamos ficar aqui, né? Fica aí no banco aí, vamos orar junto, tá? Vamos ver o que Deus opera. O que eu precisar, tá aí meu telefone, o irmão sabe onde me procurar.
É no amor, irmandade. É nesse amor que nós venceremos o mal. É nesse amor que nós venceremos esses falsos profetas que têm se levantado no meio do povo de Deus para corromper o povo de Deus, para não deixar o povo alcançar a glória, alcançar a graça. É no amor. Tratai com grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. O que é isso? Vamos lá. Às vezes, irmandade, tem irmão que a gente ensina, né? Tem irmão que a gente ensina. A gente fala, irmão, não faça isso, mas aí eu cuido da minha vida. Da minha vida quem cuida sou eu. Eu não cuido da minha vida. Quem cuida da minha vida é o Senhor. Porque se eu cuidar da minha vida, irmandade, a gente é rebelde. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde o Senhor me tirou. E quando o Senhor me tirou de lá, eu fiz um propósito. Senhor, eu não posso tomar conta da minha vida, porque eu não sei tomar conta dela. Senhor, toma conta, o Senhor, da minha vida, Senhor. Me leva para onde o Senhor quiser levar. Me manda para onde o Senhor quiser levar. Senhor, não importa o que o mundo acha, o que importa é o que o Senhor acha, Senhor. Permita que eu possa te representar por onde eu passar. Por onde eu passar, Senhor, permita que a sua paz possa transbordar, que o seu espírito possa transbordar. Entende? E tem irmão que não quer. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui, para os irmãos ajudarem. A obra, irmandade, a responsabilidade não é só do ministério, de toda a igreja. De toda a igreja. De corrigir, de suprir, porque olha, continua a palavra aqui, né? Então, admoestar, corrigir, consolei os desanimados, sustentei os fracos, sejais paciente com todos. Entende? É para toda a igreja. Viu que tem uma necessidade próximo da tua casa? Verdade, não espera. Eu vou lá ligar para o Rafa, diácono lá, e vou... Não, filho. Eu tenho o título de diácono só, mas diácono toda a igreja é. Todos nós somos diáconos. Entende? O diácono é toda a igreja. Todos nós somos chamados para servir. Todos nós. Então surgiu a necessidade na tua casa, no teu vizinho, na tua parentela, tem condição, supre. Não tem condição, aí sim, liga pra gente, fala a situação, eu não preciso aparecer, filho. Irmão, vamos combinar com você, vamos pegar lá a necessidade, leva lá você. Uma irmã me parou ontem, estava no depósito. Irmão, vamos lá, não sei o que, tal, tô sabendo, tem uma Tiana, eu fiquei sabendo que vocês ajudam, tal. Falei, não, a gente ajuda, irmão, né? O Senhor prepara. O irmão pode levar lá? Leva você. Falei, eu dou, né? Você me avisa o que precisa, a gente vai ver que Deus vai preparar, eu te entrego, vai lá você. Você já não tem intimidade, não conhece? Então, vai lá. Tá bom? Todo mundo é diácono. Todo mundo tem essa responsabilidade de conversar, de orar, de visitar. É para todos. Não é só para o ministério. Todo mundo tem responsabilidade de pregar a palavra. Porque a palavra ela é pregada em testemunho, não é assim? Até que todo o evangelho do reino alcance todas as nações. Em testemunho. Então ela é comportamental. A melhor forma de pregar a palavra é de boca fechada. O meu comportamento precisa ser tão diferente do que tem aí no mundo aí fora, que aquele que está do lado de fora, ele pare e começa a reparar a diferença. Fala, nossa, comenta lá na casa dele, com a família, com o marido. Nossa, eles são diferentes, né? Será que eles são de algum lugar? Será que são de alguma seita? Tá na moda falar com a congregação da seita. Será que eles são de alguma seita? Vou lá perguntar. E aí pergunta, não, sabe por que eu sou assim? Porque o Senhor Jesus disse que nós temos que ser assim. Um dia eu encontrei Ele. Um dia Ele teve um encontro comigo. E foi a melhor coisa. E eu posso apresentar Ele para você também.
Porque da mesma forma que ele teve um encontro comigo, ele quer abraçar o mundo todo. E aí você prega sobre o evangelho. Mas a primeira pregação ela é comportamental. Ela é de boca fechada. Porque uma vez um rapaz falou pra mim assim, fulano tal ali, meu cunhado é da igreja lá. Pior que era da igreja, da nossa igreja, né? Isso tem alguns anos, então eu estava na CCB. Meu cunhado é da igreja lá. Fala que é profeta, a gente se reúne lá em casa lá, o povo se reúne lá, faz aquela roda, hora lá, depois ele fica lá, falando as coisas pra todo mundo, lá pregando pra todo mundo lá. Mas anda tudo errado, não para em um só emprego, anda tudo torto. Irmandade, olha que coisa feia. Aí mancha a obra de Deus. Como é que eu chego para esse homem agora e falo da graça? Eu tenho que falar para ele, filho, aquilo que seu cunhado faz não é o Senhor não. Fique em paz. Não é aquilo não. O Senhor quer te chamar para que você seja melhor que isso. Para que você tenha um comportamento diferente disso. Para que você não ache que o evangelho é pregação do evangelho, é milagre. Pregação do evangelho. É profecia, é milagre, é expulsar demônio. Não. Pregação do evangelho. O evangelho, ele é o amor puro. É a representação do amor. Agora tá na onda, né? Morreu aí um ator, sei lá que ele era, ator. Não sei se era cantor, o que era? Ator, né? Paulo Gustavo, esse mesmo. Foi um rebuliço esse negócio de Paulo Gustavo. Eu sei que é um rapaz careca, né? E aí começaram, eu não conheço da vida dele, mas começaram, foi pro céu, não foi pro céu? Não sei o que, foi salvo, não foi salvo. Maldade. Aonde está escrito na sua Bíblia que em algum lugar nós dizemos quem vai para o céu e quem não vai? Que conversa de doido é essa? Estou numa preocupação para saber se eu vou para o céu e ainda vou pensar em quem vai para o céu. Nós não fomos chamados para julgamento. Não foi nos dado isso. Futuramente, hemos de, né, não vai saber que vós irei de julgar o mundo? Lá no outro reino, lá é outra história. Mas agora, eu tenho que me preocupar se eu vou entrar no céu. Agora fica essa história de falar, vai para o céu, não vai para o céu. Não pensa nisso, não. Pense em como você está andando. Ninguém retribua o mal por mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros, para com todos. Regozijai-vos sempre, ou seja, se alegrai sempre. Orai sem cessar. Não deixem de orar. Oração é algo fundamental na vida do cristão. Oração, ela não precisa ser só falada, tá? Oração eu não tenho que falar. Tem gente que pega a oração ali, fala. Terminou de falar, levanta e vai embora. Ué, e o momento de ouvir? E o momento de aguardar? Jesus orava a noite inteira, né? A palavra de Deus diz que Jesus orava a madrugada inteira. Ele falava a madrugada inteira? Não. Conversava com o Pai, adorava o Pai e ficava ali em meditação, orando, aguardando uma resposta, aguardando um sentimento, aguardando um bálsamo consolador. Às vezes você não precisa dizer nada. Talvez você esteja como Ana, que os seus lábios nem mexiam. Às vezes você se encontra numa situação tão terrível, uma depressão tão grande que você não tem nem coragem de falar. Não fale. Se prostre ao Senhor e aguarda. Fala, Senhor, eu estou aqui. Estou aqui, Senhor. Ele vai saber como agir. Talvez você sinta vontade de chorar. Chore. Se quiser chorar, chore. Chore. Se derrame aos pés do Senhor. Não há coisa melhor do que chorar. Tirar toda a amargura que está dentro de nós. Depois do choro, vem uma mansidão. Vem um conforto. Chora. Se for preciso, chora. Natural. Tira isso que está dentro de você. Tira isso que está reprimido. Aí vem, em tudo dai graça
pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ó, não apagueis o Espírito. Presta atenção nisso. Não apagueis o Espírito. O Espírito com letra maiúscula, né? Então significa Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. A gente precisa entender bem isso aqui. Não apaguei o Espírito Santo. Porque eu já falei aqui outras vezes do Espírito, né? De letra minúscula ali, o Espírito racional, né? A consciência. Esse é o Espírito Santo. A força que Deus nos dá, a sabedoria que Deus nos dá, os talentos, os dons que Deus nos dá. Não apaguei o Espírito. Não desprezei as profecias. Mandade, ao mesmo tempo que eu falo para vocês, tomem cuidado com profecia, você tem que conhecer a palavra de Deus. Não trate com desprezo. Tá? O que é desprezar? Seu irmão está viajando aí, tá nada a ver. Mas olha o que vem no próximo versículo. Examinai tudo, retende o bem. Ouve a profecia. Fala lá a profecia. Ouve, presta atenção, examinai. Tá de acordo a palavra? Né? Tá de acordo a palavra? Ah, tá. Então aguarda. Não tá de acordo a palavra? Mano, se o Senhor te der de falar, fala. Na hora. O povo já nem me chama já para essas rodas, porque já sabe que se sair um fio ali fora da palavra de Deus, eu vou acabar com a roda de oração na hora. Na hora. Não penso duas vezes. Falou aquilo que não era da palavra de Deus, irmão, para. Já estou vendo os anjos pular daqui. Tá? Deus de falar, fala. Não sentiu de falar? Então fique em paz. Ora pelo irmão, pela serva de Deus. Entende? Foi na palavra isso? Imagina, o irmão Rafa está aqui, falei algo que não é da vontade de Deus. Opa, pode me aguardar ali, ó, lá ali na saída da igreja. Pode me aguardar, me parar. Falei, irmão, o irmão falou isso ali. Falei, irmão? Falou. Não está de acordo com a palavra, não. Então tá bom. No próximo culto, já vou aqui pedir perdão, Irmandade. A irmã serva de Deus me parou ali, guiada pelo Espírito Santo, me falou isso, estava fora da palavra, a Irmandade me perdoa. Me perdoa. Ora a Deus por mim para não acontecer isso de novo. Simples assim, Irmandade. Chega de conflito, chega de briga. Eu faço parte de vários grupos, né? O pessoal me coloca e eu fico com vergonha de sair. Do grupo CCA, CCB, Assembleia, Batista, um monte de grupo de igreja. De vez em quando é um ataque, né? É um ataque. Eu oro a Deus para um dia a gente acabar com tudo isso. Eu oro a Deus para um dia nós temos um inário só. Todo mundo cantar o mesmo hino. Sabe, não fica... não, essa letra aí é nossa. Não pode cantar essa letra. Se cantar, vamos na justiça. Vamos brigar na justiça. Olha lá, estão usando o nosso inário, ó. Processa. Nossa. Eu não consigo... Não sei nem como enquadrar isso na Bíblia. Meu Deus do céu. Ora a Deus para que um dia tudo isso acabe. Que possamos ser um só povo. Que eu não veja mais igreja parede com igreja. Né? Tem uma igreja ali, aí eu abro outra do lado. Não é mais fácil eu chegar lá para os irmãos e falar, irmão, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, tá? Assembleia de Deus, Bola de Neve. São dois públicos totalmente diferentes, né? Ou congregação, Bola de Neve. São dois públicos diferentes. Eu cansei de evangelizar. Uma vez eu evangelizei um rapazinho de rosto todo tatuado. Mas todo tatuado. Só vi a bola do olho. Eu pensei, bom, eu não vou levar ele para a igreja, lá para a congregação, não. Porque imagina eu chegar com o irmão com o rosto todo tatuado. A primeira senhorinha que visse ali já ia falar, Senhor, o diabo entrou na igreja. Tenho certeza. Pensei comigo, falei, meu Deus, né? Eu tenho que achar uma igreja que ele vai ter um público, né? Irmãos igual a ele. Não pensei em outra. Leva ele para uma batista, tem batista só para jovem, uma bola de neve. Vou levar ele lá. Chegou lá, vai vir um monte de jovens que saíram da mesma situação e estão lá.
Entende? O evangelho é o mesmo. Então, ó, imagine, tá ali uma Assembleia de Deus, uma congregação. O pessoal da Bola de Neve veio para cá. Devia pensar, ir lá e falar, irmãos, olha, gente, nós somos da Bola de Neve. E aqui tem uns jovens, né? Que tem vergonha, não é o estilo deles esse tradicionalismo. Será que a gente pode pegar um dia que de vocês que não tiver culto e a gente fazer um culto nosso aqui para atrair esses jovens aqui e a gente trabalha junto? Pode ser? Ô, irmandade, um dia eu vou ver isso acontecer. Nem que seja no céu. Mas isso seria a obra de Deus. Trabalhar junto. O mesmo evangelho. Aqueles que não são contra nós, são por nós. Isso é evangelho de Deus. Isso é evangelho de Cristo. Isso é amor. Agora não. Virou concorrência, né? Outro dia o irmão me ligou, irmão, estamos aqui, já evangelizamos aí os irmãos aí, irmão. Falei, mesmo, evangelizamos os irmãos aí, era de outra igreja aí, tá vindo pra nossa. Falei, oxe, você não evangelizou nada não, meu irmão. Você pescou no aquário. Oxe, conversa é essa? O irmão já não era de uma igreja lá? Era. E tá vindo pra nossa? Então que você evangelizou o quê, filho? Ele já conhecia Cristo. Ele era batizado lá? Era batizado. Filho, então o batismo de lá é o nosso batismo. Qual a diferença? Porque meu Jesus vai na frente. Não, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não. Em nome do Pai eu te batismo. Eu inverto a palavra porque é melhor. A paz do Senhor, a paz de Deus. Não, mas que Senhor? Que Senhor que estão falando aí? Filho, Senhor. Qual o Senhor? Qual Deus? O Deus que nós servimos. O Senhor que nós servimos. O Cristo é o mesmo. Para de ignorância. Coisa feia isso. Entende? Verdade. Hoje Deus trouxe a palavra para nós aprendermos a representar o reino. Para nós nos unirmos, estamos em tempo de fim, não é tempo de desunião, é tempo de união, é tempo de nos firmarmos, é tempo de estarmos unidos no amor, é tempo de ajudarmos o próximo, é tempo de suprirmos a necessidade, de acolher aqueles que foram largados pelo caminho, aqueles que não tiveram representação de amor, aqueles que foram maltratados pela religiosidade. É tempo de unir, de ajuntar e não de separar. Abstendo-vos de toda espécie de mal, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, olha agora, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é irrepreensível? Alguém que não tem do que falar. Alguém que está andando correto. É assim que o servo de Deus, a serva de Deus precisa se comportar. Não tem do que falar. Pode falar, ela saiu dessa igreja, ela foi lá para outra. Onde é que feriu o cristianismo nisso? Não estava bem aqui, vai louvar a Deus lá, vai servir a Deus lá. E aí? Feriu o cristianismo aonde? Onde é que está escrito na Bíblia que eu não posso trocar, em vez de eu servir a Cristo aqui, servir a Cristo ali? Onde? Me apresenta na Bíblia onde está escrito isso. Não está. Isso chama egoísmo. Isso chama ego. Vaidade. Não. Tem que servir a Deus na minha igreja. Que sua igreja? Onde é que é a sua igreja? A igreja de Jesus Cristo. Vocês sabem por que nós temos aqui? Isso é cultura, tá? Não está escrito na Bíblia. Mas para os irmãos tradicionalistas se lembrar disso, Sabe por que tem Jesus Cristo aqui e tem Jesus Cristo aqui, É a mesma frase, Tá? É a mesma frase. Não precisava ter os dois. Sabe por que tem os dois? Porque Cristo, ele é o primeiro. Cristo, ele é o último. Você não aparece na obra. Sabe por que tem essas duas cadeiras aqui? Na Assembleia de Deus, é para as pessoas, né? Para sentar aqui. Um monte de pastor atrás ali. Né? Aqui não. Aqui é simbolismo. Quando nós iniciamos o culto,
Em nome de Jesus Cristo, nós cremos que de um lado está o Pai, à sua direita está o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui em cima, a carne precisa ser mortificada para que o Espírito Santo desça e fale com toda a igreja. Para isso que estamos aqui. Esquece o irmão Rafa. Irmão Rafa é carne. Irmão Rafa é ser humano como qualquer um. Pode estar sujeito aos mesmos erros. E o dia que vocês me encontrarem no erro, eu vou te pedir para falar para a Irmandade. Fala, me auxilia, me ajuda, ora por mim. Porque eu quero alcançar no céu junto com todo mundo. Irmãos, orai por nós. Acabei de falar, orai por nós. Saudai-vos a todos os irmãos com ósculo santo. Infelizmente, na pandemia, não estamos podendo, né, irmão? Chegaremos um dia que voltaremos isso. Pelo Senhor vos encarrego de ler essa epístola a todos os santos irmãos, que é o que estamos fazendo. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Receba a palavra, meu irmão. Receba a palavra. Aceite os conselhos do Senhor, não é do irmão Rafa, não. Aceite do Senhor. E eu tenho certeza que teremos um mundo melhor. Quando eu digo mundo, não é o mundo, a irmandade. Uma fraternidade melhor. Tá bom? Essa é a palavra. Deus seja louvado. Vamos orar a Deus? Agradecer esse nosso Senhor por tudo que Ele faz por nós? Não é? Todos juntos, numa só fé, numa só oração, buscamos a face de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Senhor, nosso eterno Deus, nosso bom Pai Celeste que habita nos céus. Em nome de Jesus Cristo te damos graças, ó Deus. Te damos graças por esse culto. Te damos graças, Senhor, aleluia, Santo, pela tua palavra. Te damos graças pela tua orientação, Senhor. Senhor amado e justo, agora te pedimos assim. Permita que possamos ser cumpridores. Permita que possamos, Senhor, ser representantes. Permita, ó Deus vivente e justo, nos ajude a que venhamos não ser somente ouvintes, mas cumpridores da tua palavra. Senhor, opera essa palavra na minha vida. Opera na vida do teu povo. Permita, Senhor, que eu venha aprender cada vez mais de ti. Nunca permita que a minha carne venha sobressair. Senhor, me mantenha, Senhor, debaixo das tuas vestes, debaixo da tua graça, das tuas mãos, dos teus pés. Senhor, diminua cada vez mais nós, para que o Senhor cresça na nossa vida. Deus vivente e justo, te pedimos, Senhor. Pai, que cada um, Pai, que ouviu essa palavra, seja convencida pelo teu Espírito Santo. Vá ao encontro do ministério de todas as igrejas, de todas as religiões. Senhor, grava essa palavra nos vossos corações. Deus vivente, permita que o líder, Deus vivente santo, aleluia, lidere a tua igreja, Senhor, pela tua graça, pelo teu Espírito. Tira toda a vaidade, tira todo eu. Senhor, diminui, traz a humildade, traz o desejo de te servir. Aleluia, Pai. Traz o desejo de te louvar, o desejo de te engrandecer, o desejo de ajudar ao próximo, o desejo de se conservar na santidade, o desejo de propagar a tua palavra, o teu amor, a esperança, Senhor, a humildade, Pai. Ajuda o teu povo por caridade. Ajuda, Senhor, todo aquele que de alguma forma, prega a palavra, Senhor. Ajuda os teus servos, as tuas servas, os nossos jovens, as nossas crianças. Senhor, opera no nosso meio. Permita que um dia possamos todos estar unidos, sem essa questão de placas, Senhor. Deus vivente, sem um achar que é melhor que o outro. Senhor, nos mantenha na humildade. Propaga a humildade no meio do teu povo, o amor. Deus vivente e santo, assim te pedimos, Senhor, dai-nos mais um hino,
Recebe esse hino que será cantado. Guarda o teu povo. Guarda nós que vamos aos nossos lares, o que vai do mais perto, o que vai ao mais longe. Protege o teu povo na face da terra desse vírus terrível. E aqueles que estão internados, aqueles que estão no leito de hospitais ou nas suas casas, Senhor, que os teus anjos sejam encaminhados, Senhor, para a cura, para a libertação, aleluia, seja ela na carne ou na alma. Assim te pedimos por tudo, não em nosso nome, mas em nome e honra de teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus, aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Aleluia.